estarmos em mais esse domingo abençoado, com mais uma aulinha virtual e hoje com a lição de número 3, que tem por título Isaac, um filho obediente. Vamos ler de novo? Título da lição: Isaac, um filho obediente. E o para memorizar diz assim: Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em comunhão com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 21. E na lição de hoje nós vamos continuar vendo a história de Abraão, a história de suas promessas, de uma prova que Deus fez na vida de Abraão e sobre o cumprimento das promessas também que Deus cumpriu também na vida de Abraão, mas também agora em relação ao seu filho Isaac, porque hoje nós vamos falar sobre a obediência de Isaac. E eu tenho certeza que você já viu essa história. Mas antes da gente começar, feche seus olhinhos e vamos orar ao Senhor. Vamos lá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Jesus, por tua misericórdia. Te engrandeço, Senhor, porque eu sei, meu Deus, que o Senhor tem guardado e cuidado de cada um dos teus filhos. Continua conosco, nos dá uma aulinha abençoada. Abençoa cada criança, Senhor, que está aí do outro lado, orando juntamente comigo e que vai acompanhar essa aulinha. Nos ajuda em tudo, em nome de Jesus. Amém! Agora você vai pegar a sua Bíblia e vai acompanhar a leitura comigo, que está no livro de Gênesis capítulo 22, do versículo 1 em diante. Vamos lá? Já pegou sua Bíblia? Abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 22, versículos 1 em diante. Bora lá? Vamos começar a leitura. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, a seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E ambos seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar, e sobre ele pôs a lenha. Preste bastante atenção. Amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele lhe disse: Não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus. Portanto, não me negaste o teu filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí disse até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Vamos continuar? Então,
Do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia no mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Amém? Amém. Nós vemos uma história linda, uma história de fé, uma história de obediência e uma história de sacrifício. E em nenhuma parte da Bíblia você vai encontrar Deus pedindo um sacrifício humano. Mas é interessante nós vemos que nessa parte da Bíblia o Senhor testa a fé de Abraão. Não foi um pedido comum, não foi. Ele quis testar a fé de Abraão para ver até onde iria aquela obediência que Abraão tinha. Como nós vimos na lição passada, Abraão era um homem temente a Deus, era chamado de amigo de Deus pela obediência. Abraão, ele obedeceu ao Senhor, saindo da terra de seu pai, indo para um lugar onde ele nem sabia que existia, um lugar que Deus iria mostrar para ele. Então nós vemos um homem extraordinário em obediência. E agora, nós não somos Abraão, né? É verdade, nós não somos Abraão, não. Nem somos Isaac. Mas será que nós obedecemos? Será que é fácil obedecer aos nossos pais? Quando nosso pai às vezes pede uma coisa às vezes difícil, a gente fica chateado e diz: por que ele pediu isso a mim? Só pede a mim. Não é verdade? A gente fica chateado. Mas vocês imaginem só a situação de Abraão, imaginem só a situação de Isaac, e vocês veem aí que Isaac em nenhum momento ele diz: espera ainda, meu pai. Ele até pergunta, viu? A Bíblia fala que ele até pergunta: meu pai, aqui está a lenha, aí está o cutelo para o holocausto, mas cadê o cordeiro para o holocausto? E ele diz: meu filho, Deus proverá um cordeiro para o holocausto. E ele segue com seu pai. E é interessante que quando Abraão ele prepara o altar do Senhor, coloca a lenha em cima do altar, o que é que ele faz? Isaac, vem cá. Eu acredito que Isaac chega: pois não, meu pai. Abraão amarra suas mãos, Abraão amarra seus pés, coloca-o deitado em cima da lenha. Imagine só a fé daquele homem. E antes disso, quando ele conversa com os rapazes, com seus empregados, ele diz: vocês fiquem aqui, porque eu vou adorar ali com o moço e eu volto já com o rapaz. Então Abraão tinha inteira certeza de fé de que Deus iria fazer um grande milagre. Mesmo que ele oferecesse seu filho em sacrifício ali, Deus iria fazer um grande milagre. E interessante é a obediência de Isaac ali. Isaac, com pés e mãos amarrados, deita sobre o altar que seu pai o coloca. Abraão pega o cutelo e levanta o cutelo. E do céu sobreveio uma grande voz que diz: Abraão, Abraão, não faças mal ao menino, porque agora eu sei que você teme a mim, agora eu sei que você é obediente, agora eu sei que você não me negou teu filho, teu único filho. E muitas vezes o Senhor requer de nós uma obediência maior. Como eu já falei da outra vez, o Senhor quer nos abençoar. O Senhor, Ele quer fazer maravilhas em nossa vida e Ele testa a nossa fé. Agora vocês imaginem só. Abraão, ele fez isso e o Senhor o abençoou de maneira tal que Ele disse que sobre a vida de Abraão seriam benditas todas as nações da terra. E da origem de Abraão sobreveio também o nosso amado Salvador. E você pode reparar, se você for ler mais para frente, você vai ver o quanto Isaac era abençoado. O quanto Isaac também herdou de seu pai a obediência ao Senhor. O quanto Isaac recebeu os privilégios do Senhor na sua vida pelo fato de sua obediência.
Deus dá a promessa a Abraão que até a cidade dos inimigos dele seriam dele. Então o Senhor, ele abençoa Abraão de maneira tal, por causa de sua obediência. Vamos ser mais obedientes? Bora? Procurar obedecer mais ao Senhor, obedecer mais os nossos pais, obedecer mais os nossos líderes, sermos fiéis ao Senhor, termos fé no Senhor e saber que Ele é galardoador. Palavra difícil, né? Ele é galardoador daqueles que são fiéis, daqueles que são obedientes e daqueles que o buscam. Amém? Agora pegue sua lição e vamos ler a lição juntamente com a tia? Bora lá? Explorando as Escrituras vai dizer assim: as promessas de Deus estavam cumprindo na vida de Abraão. O filho que ele tanto sonhava havia nascido depois de longos 25 anos de espera. Deus realizou um milagre na vida de Abraão, mesmo depois do ventre de Sara, que já estava adormecido. Agora o Senhor chamou seu servo para um desafio ainda maior. Lá? Ainda maior, a fim de testá-lo. Abraão deveria levar Isaque, seu único filho, a quem ele tanto amava, até o monte Moriá e oferecê-lo em sacrifício. Então Abraão se levantou bem cedinho, chama seu filho e mais 2 empregados e vai até o lugar onde o Senhor lhe mostrou. Eles saem caminhando durante 3 longos dias, até chegarem no monte escolhido por Deus. Isaque era um filho obediente e submisso a seu pai. Ele e Abraão foram adorar a Deus no monte, enquanto seus criados ficaram esperando eles voltarem. Abraão leva o fogo e a faca e coloca a lenha sobre os ombros de Isaque, que lhe pergunta: estou vendo a lenha, o fogo que trouxemos, mas o carneiro, meu pai, onde está? Naquela época, as pessoas matavam um carneiro sobre o altar e pediam perdão pelos seus pecados. A morte de um animal não tirava a culpa, mas apontava no futuro o Messias que salvaria os homens de suas transgressões. Então prestem atenção. Esse sacrifício do passado, ele faz uma alusão aos dias de Jesus, que Jesus viria como aquele cordeiro que tiraria o pecado do povo. Antigamente, se algum homem pecasse, ele pegava um cordeiro, ele fazia um sacrifício ao Senhor no altar e ele pedia a Deus perdão pelo seu pecado. E nós vemos, quando Cristo chega, que ele leva sobre si o pecado de todos. Ele é oferecido como aquele cordeiro mudo, que não tinha pecado, mas ele morreu pelos nossos pecados. Tá certo? Abraão não levava animal algum e respondeu: Deus concederá um cordeirinho para o sacrifício, meu filho. E chegando ao monte, algo surpreendente aconteceu. Abraão constrói o altar, põe a lenha, amarra Isaque e o coloca para ser sacrificado. Deus provou Abraão, pediu seu filho em sacrifício. Quando ele estendeu a mão, o anjo do Senhor clamou: Abraão, não machuque o menino, pois agora eu sei que temes a Deus. Então Abraão viu um carneirinho e ofereceu no lugar de Isaque. E por causa disso, o Senhor disse a Abraão: abençoarei você ricamente, porque você fez isso. Por meio dos seus descendentes, abençoarei todas as nações, porque você fez o que eu te mandei. Deus cumpriu a promessa que fez a Abraão. Jesus nasceu da descendência desse servo de Deus, viveu neste mundo, morreu, ressuscitou e foi preparar morada para os seus discípulos e em breve voltará para nos buscar. Aleluia! Glória a Deus! Nós somos seus discípulos amados e importa que sejamos obedientes a Deus, assim como foi Isaque. E é necessário que tenhamos fé em Deus, assim como teve Abraão. Hoje, o nosso Isaque é Jesus Cristo.
A cruz foi o altar do sacrifício de Jesus para nos salvar. Ele carregou sobre si os nossos pecados e derramou seu sangue para nos purificar. E você que está aí, deseja obedecer a esse Deus enquanto você viver? Deseja fazer esse voto tão importante de ser obediente a Ele, assim como Abraão foi, assim como Isaac foi, assim como Isaac ficou calado? A Bíblia fala que Jesus, ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. A Bíblia fala que ele foi como um cordeiro mudo que não abriu a sua boca. Ele não abriu a sua boca, ele simplesmente se deu por nós. Que amor, né? Que coisa linda falar do amor de Deus por nós, sem nós nem merecermos, porque nós éramos culpados. Nós pecamos, Jesus não pecou. O pecado era nosso, mas a Bíblia fala que ele levou sobre si todos os nossos pecados. Todas as nossas transgressões o Senhor tomou para si e se deu em nosso lugar. Amém? Coisa linda, que possamos sempre valorizar esse sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, que possamos estar sempre no centro da vontade de Deus, assim como Abraão e Isaac estavam. Vamos ser mais obedientes, né? Agora sim, agora você vai pensar direitinho, todas as vezes que você pensar em fazer alguma coisa errada, vamos servir direitinho a esse Deus. Vamos ser mais obedientes ao Senhor. Amém? Deus abençoe. E vem aí, tia Joelma, com mais aí o questionário da lição, tá certo? Que Deus abençoe cada um de vocês. Até domingo que vem. Tchau, tchau. Salve as crianças com a paz do Senhor, amém? Hoje nós estamos com a nossa lição de número 3, que tem por título Isaac, um filho obediente. E o memorizando diz: Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus, segundo Coríntios 5:21. Aqui, o único sacrifício aceito por Deus foi a morte de Jesus para nos livrar de toda culpa do pecado, né? Aqui, o único sacrifício humano, a única morte de humano aceita por Deus foi a de Jesus Cristo. Deus não queria que Abraão matasse o seu filho, ele só queria testá-lo para ver qual o tamanho da sua fé, né? O quanto ele o amava. Assim como Isaac, seja um filho obediente e Deus irá recompensá-lo com fidelidade. Vemos que a história em destaque era de Abraão, né? Que Abraão sacrificou seu filho. Mas hoje vamos falar da parte do filho. Hoje estamos falando, né? Tianinha já falou. Nós estamos falando do filho de Abraão, que naquele momento poderia ter fugido, poderia ter corrido, ou poderia ter dito não, porque ele já era um jovem, né? Eu não vou morrer não. Mas ele obedeceu em tudo, deitou lá no altar e ficou lá parado, né? Porque ele era um rapaz obediente a Deus e a seu pai. Isaac tinha uma vida de oração. Clamou a Deus por sua esposa, que era estéril, e Deus lhe deu filhos. O Senhor o abençoou de tal maneira que seus vizinhos filisteus tinham inveja dele. Tá vendo? Deus se agradou da obediência de Isaac e da vida de oração que ele tinha. E ele foi próspero. Ele era tão próspero que os seus vizinhos sentiam inveja dele, né? Então agora nós vamos ao nosso questionário. Vamos com a nossa primeira questão. Primeira questão diz: coloque o texto abaixo em frente ao espelho e descubra qual a mensagem de Deus para você. Em seguida, escreva a mensagem no espaço abaixo. A mensagem diz: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Então, alguém tinha que levar a culpa pelos pecados. E como nós não íamos levar a culpa, porque Jesus se ofereceu por nós, ele que ficou com toda a culpa.
A segunda questão. Você conhece bem a história da família de Abraão? Então, ligue a primeira coluna de acordo com a segunda coluna e descubra a relação entre os nomes. Abraão, vocês vão ligar Abraão a pai de Ismael, que Abraão era pai de Ismael. Ismael foi o filho que nasceu antes de Isaac. E Isaac, filho obediente ao pai. A última aqui, ó, vai ligar a última frase aqui, filho obediente ao pai. Sara era quem, Sara? Esposa de Abraão, mãe de Isaac. Mas aqui é para ligar a esposa de Abraão. Ismael era o filho de Abraão. A primeira questão diz que Abraão era pai de Ismael e agora vem Ismael, filho de Abraão. Né? Primeira resposta, responde a outra. Agar era a criada egípcia com quem Abraão teve seu primeiro filho, Ismael. Agora vamos à terceira questão. Responda sinceramente e descubra como está o seu relacionamento com seus pais. Essa questão ela é pessoal, vocês vão responder e de lado tem tipo uma legenda para vocês contarem os pontos, né? A primeira pergunta diz, você conversa com seus pais? Aí até a opção tem sim, às vezes ou não, para marcar, né? A próxima, como são seus pais? Aí tem 3 opções, legais, normais ou autoritários. O que seria um pai autoritário? Seria aquele pai que impõe a vontade, né, dele, sem se importar com o que as crianças acham ou sentem, tipo assim. Para vocês que não sabem o que é autoritário aqui, né? Apesar de amar você e seus pais lhe impõem limites, aí aqui tem nunca, às vezes, sempre, né? Tem 3 opções. A outra é, você atende seus pais na primeira vez que eles o chamam? Será? Será que vocês não ficam, vou já, e esse já nunca chega? Tem que responder sinceramente, senão quando vocês forem marcar na legenda não vai sair, a pesquisa não vai dar certo como é a realidade, né? Você já foi castigado pelos seus pais? Nunca, às vezes, certamente. E você acha que os pais dos seus amigos são melhores que os seus? Aí vocês vão colocar aqui, né? A resposta. Mas lembrando que, como diz aquele ditado, a grama do vizinho sempre é mais verde. Você não conhece a vida do seu coleguinha, né? Dentro da casa, na intimidade. Então, vamos lá. Vocês respondam e confiram os pontos com as legendas de lado. Cada um tem sim, vale 3 pontos, às vezes vale 2, não vale 1. Aí vocês pegam esse númerozinho que tem do lado, quando terminar das respostas que vocês responderam, fazem a conta e vão conferir aqui. De 0 a 6 pontos, relacionamento ruim. De 7 a 13 pontos, relacionamento bom. Acima de 14 pontos, relacionamento excelente. Lembrando também aqui, ó, quando pergunta, você conversa com seus pais? Às vezes a criança fica, não. Por quê? Porque eles ficam esperando sempre que os pais conversem, né? Mas vocês têm que contar para os seus pais tudo que acontece com vocês, pedir ajuda sem medo, que eles são os melhores amigos que vocês podem ter. Tá bom? Deus abençoe vocês e até próximo domingo. Amém?